A paz do Senhor a todos. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical para os adultos, a lição de número 12, dia 23 de junho de 2024, que será ministrada nesse próximo domingo. O tema desta lição é a bendita esperança, marca do cristão. O textual fica em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz assim: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos desabores em nossa jornada de fé. Eu pensei alguns versículos, irmãos, da leitura diária, que eu achei muito interessante, que tem muito a ver com o tema, a bendita esperança. Romanos 8, 24 e 25 diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Outro versículo que eu achei interessante, eu quero ler com os irmãos, é Romanos 8 e 18, o mesmo capítulo aí, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. 1 João, capítulo 3, 1 João, capítulo 3, e versículo 2 e 3, diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então, tudo está falando com respeito à esperança. E o que é esperança? A palavra-chave desta lição é esperança. Bom, vamos entender um pouquinho o que é esperança. Vamos lá. O primeiro tópico diz assim: para onde aponta a esperança do cristão? A esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que se não vê, ao futuro. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Então, uma das maiores expectativas do cristão é o quê? É a vinda de Cristo, é a vida eterna, é a salvação em Jesus. Nós aguardamos essa nossa bendita esperança. E qual é essa bendita esperança? A vinda do nosso Salvador Jesus, que nos fez esta promessa de vir mais uma vez para nos buscar, para levarmos para o seu reino de glória. Então, essa é a maior bendita esperança de um cristão salvo em Cristo. Bom, aí o primeiro tópico, vai falar também a esperança na carta do apóstolo Paulo, que eu pensei aqui, achei muito interessante. Eu vou estar lendo aqui, ó. Nelas percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. A primeira esperança, ressurreição dos mortos. A segunda esperança, a esperança do cumprimento da promessa. A esperança da justiça. A esperança do arrebatamento da igreja. A esperança da vida eterna e, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo.
Então o apóstolo Paulo tece vários tipos de esperança, mas eu considero a, a maior esperança na vida de um cristão fiel é a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, agora o segundo tópico vai falar da perspectiva escatológica da esperança cristã, que vai falar, né, a escatologia, o que é o estudo das coisas que hão de acontecer, sobre o Apocalipse, né? Então, o que antecede a grande tribulação é justamente o arrebatamento da igreja, porque eu creio da seguinte forma, que Jesus virá uma segunda vez, como ele prometeu bem claro ali no Evangelho de João, que viria outra vez para levar para si mesmo. Eu creio que esta segunda vinda subentende-se que virá em duas etapas. A primeira etapa, invisivelmente, para buscar a igreja, né? A igreja fiel, salva, santificada pelo sangue do Cordeiro, e na segunda etapa virá com a igreja estabelecer o seu reino milenário. Então é assim que eu aprendi, é assim que nós cremos. E essa é uma bem-aventurança, é uma esperança, uma esperança maior que nós temos, que é a vinda do Senhor. Então a lição praticamente vai falar sobre esse tema central, a esperança do cristão. A esperança cristã como âncora da alma. Bom, eu quero ler aqui Romanos capítulo 5. Olha que interessante que diz aqui, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulações produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a fé também tem a ver com esperança, porque o que é fé? Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que não se veem. Então, a vida do cristão está baseada na esperança, na fé e na esperança em Cristo Jesus. Então, lembrando que aqui nesta vida estamos porfiando por entrar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito, que vai nos conduzir à vida eterna. E também o apóstolo Paulo diz em várias cartas que ele teceu ali, que está ali registrado no cânon bíblico, que nós somos forasteiros, peregrinos, e estamos de passagem nesta vida, e que a nossa bendita esperança está em Cristo. Então tudo remete para um futuro, e esse futuro nós não sabemos se está próximo ou se está a longo prazo. Nós não sabemos o dia, a hora em que o Filho do Homem há de vir, em que Cristo virá buscar a igreja, mas nós temos essa esperança do dia glorioso do Senhor, que Ele virá nos buscar. E também pode ser que venhamos a falecer, né? Então, a nossa esperança está garantida em Cristo, porque Ele fez esta promessa. Então, se nós não formos arrebatados, quando nós descermos a tumba fria, né, cessarmos a nossa carreira aqui nessa terra, nós estaremos para sempre com o Senhor. E isso também é a nossa esperança, a nossa salvação em Cristo. Bom, aí no terceiro tópico vai ter os temas nossa esperança como âncora, porque a esperança do crente é a melhor, mantendo firme a esperança e etc. Eu até pensei aqui um versículo também para encerrar, Colossenses capítulo 1,
versículo 27, diz assim, ó: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, é isso aí. Esta lição vai falar muito sobre a esperança, vários tipos de esperança, mas aqui eu considero a maior esperança para mim é a bendita esperança da vinda do nosso Salvador Jesus. Não que eu estou sendo egoísta, não que eu estou tapando os olhos para a evangelização, que tem muitas almas perecendo, muitas almas que não foi alcançada pelo Evangelho, muitas almas que não ouviu falar de Jesus, mas não tem maior alegria, não tem maior felicidade de saber, de almejar a vinda de Cristo, porque quando Cristo vier, todo o nosso sofrimento vai cessar. Seremos arrebatados, passaremos pelo tribunal do trono de Cristo, que é o tribunal das obras, receberemos o nosso galardão, receberemos o revestimento, né, do nosso corpo que hoje é frágil, é doente. Vamos receber ali aquela glorificação do nosso corpo e entraremos, né, nas mansões celestiais para participarmos das bodas do Cordeiro, enquanto que na terra estará havendo a grande tribulação, que nós entendemos que será um período de 7 anos dividido em duas partes, 3 anos e meio, com o tratado de paz com o anticristo, com Israel e a humanidade. Depois outros 3 anos e meio, que será uma guerra declarada contra o povo de Deus e contra a igreja que fica na terra. E não tem coisa melhor. Para mim, na minha concepção, essa é uma das maiores bem-aventuranças e esperança do nosso coração. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Essa lição não tem muito que ficar fazendo rodeios, ficar tecendo exemplos. Eu acho que a lição, o cerne da lição é isso aí. É esperança. É esperar com paciência no Senhor para que Ele venha nos dar vitória. Deus abençoe a todos e até mais.